Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo mal. Que teu Espírito Santo do Senhor venha reinar sobre este lugar. Ó Pai, usa o pastor Roberto como boca de Deus e como profeta das nações. É o que eu te peço nessa noite e já te agradeço, Senhor, por ele, pela família dele e por todos que estão aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e toda a igreja diz. Diga assim, pastor Roberto. Fique à vontade. Aleluia. A graça e a paz, queridos. Eu estou em casa, né? Quem está sempre por aqui. Antes de nós começarmos, feche os olhos mais uma vez, sentados na mesa de oração. Pai, nós te adoramos. Te adoramos, Deus. Adoramos a tua presença. Adoramos a tua unção. Adoramos escutar a tua voz. Nós adoramos, Senhor, escutar as batidas do teu coração quando estamos sentados no teu colo e encostados no teu peito. Estamos aqui porque queremos conhecer mais de ti, Deus. Nesse momento nós concentramos a nossa atenção ao Senhor. Nesse momento nós colocamos nosso entendimento na tua presença. Nós pedimos que toda ave de rapina que venha roubar a semente, que ela seja destruída em nome de Jesus. A semente que foi plantada aqui através de ti, Senhor, caia no nosso coração e possa produzir poderosamente. Porque nós vamos ouvir a tua voz. Nós te adoramos, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Espírito Santo. Você tem a liberdade de falar conosco nessa noite. Nós teremos a diligência de cumprir segundo aquilo que o Senhor falar aos nossos corações. Estamos abertos, Deus. Toda fortaleza e todo sofisma que há em nossa mente seja destruído pelo poder da tua palavra. Porque nós queremos aprender mais de ti, queremos crescer mais em ti, queremos ser mais parecidos com o Senhor, que é o nosso Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Estamos prontos? Amém. 2, 3, 4. Estamos prontos? Amém. Sei que você está com frio, eu também estou. Dia chuvoso. Para quem mora lá em cima, talvez choveu bastante. E aquele dia a gente fala assim: por que eu vou sair de casa? Mas Deus tem um propósito em nossas vidas, por isso nós estamos aqui. Amém? Eu costumo dizer que o culto tem dois momentos. Eu divido o culto em dois momentos assim, muito distintos, resumindo tudo. O momento é que nós damos para Deus aquilo que nós trazemos. Nós adoramos a Ele, nós dançamos para Ele, nós ofertamos para Ele, nós estamos com o nosso coração voltados para Ele. O segundo momento é quando vem dele para nós. Porque Deus não deixa a gente sair daqui vazio. Nós vemos e ofertamos tudo o que nós somos, nosso louvor, nossa oração, nossas danças, nossas palmas, tudo que nós temos, nós esvaziamos diante dele. Amém? Nós já fizemos isso? Você fez isso? Estamos vazios. Então agora vem aí nos encher com a sua palavra. Ambos os momentos são importantes. Por isso tem que você ficar atento. Eu fico muito triste quando às vezes eu ministro em algumas igrejas e tem muita doação nós mesmos. Nós damos muitos louvores, 1 hora, 1h40, às vezes 2 horas. E aí muitas vezes as pessoas saem lá vazias. Porque na hora de receber de Deus, que é a palavra, que é o alimento, que é aquilo que nos sustenta, que é aquilo que vai nos segurar, e aí muitas vezes não tem. E não é nada de ver pessoas que estão por aí desnutridas espiritualmente. Então, presta atenção na segunda parte, naquilo que Deus tem para
Aleluia? Glória a Deus. Vamos começar a abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 23. Eu quero que vocês abram e acompanhem comigo. Podemos ler? Eu fico aqui, né? Eu esqueço. Mas vamos lá. Tudo faço por causa do Evangelho, Paulo escrevendo, com o fim de me tornar um cooperador com ele. Quando ele fala tudo, se refere a todas as coisas da vida dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Então correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim como também eu não sem objetivos, sem metas, não luto, não como desferir golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Amém? Eu quero trazer hoje 3 palavras aqui, 3 entendimentos de situações que se aplicam à corrida, que se aplicam à vida, que se aplicam a nós como reino de Deus. Primeira palavra é meta. O que é uma meta? Meta é um objetivo primordial. Paulo usou o exemplo daquele que corre. Então, quando ele corre, a meta dele é chegar no final. Meta é o alvo, é aquilo que eu estou vendo ali na minha frente agora. É aquilo que eu vou correr para alcançar agora. Meta é o objetivo, é a coisa principal, é a coisa material, é a primeira coisa de quem está fazendo alguma coisa. Um pouco redundante, mas deu para entender, né? Então, meta é aquilo que a gente faz hoje em dia. As coisas que estamos fazendo, eu saí de casa com uma meta hoje. Chegar aqui, muita chuva na minha express, 40 por hora, o carro está quebrado, começa a passar e você limpa. Foi uma meta resolvida ali com inteligência e conseguimos estacionar aqui. Glória a Deus, chegamos. Essa foi a meta. Daqui a pouco eu vou ter outra meta e ia voltar. Mas a minha meta agora é ser canal para o fluir de Deus. Amém? Entenderam meta? Objetivo. Pastor, não é a mesma coisa? Não. Para um corredor, a meta é chegar no ponto final. Mas qual é o objetivo dele? Ser campeão. Até porque o corredor não se faz de uma corrida só. Então o objetivo dele não é só aquela corrida. O objetivo dele é alcançar várias corridas. Muitas vezes tem vários torneios, existem várias corridas, você ganha umas, perde outras, e no final você se torna campeão. É uma coisa mais abrangente. A meta é aquela ali. De meta em meta ele vai alcançar um objetivo. A outra palavra, e essa é mais importante, é propósito. Qual é o propósito de um corredor? É ganhar a corrida? Não, essa é a meta. É ser campeão? Não, esse é o objetivo. O propósito dele, sabe qual é? Porque ele nasceu para ser corredor. Então ele corre. Ele gosta de correr. Ele vai e corre. Porque às vezes nós vemos tantos jogadores de futebol que ganham títulos e continuam jogando. E eles falam assim, é difícil parar. Porque isso é o que eu sou. Isso é o que é o propósito da minha vida. Então, quando Paulo usou aquele exemplo, ele estava referindo a essas coisas. E nós vamos trazer isso então para a gente hoje. Para nós. Como se aplica nas nossas vidas? Eu vou começar com um exemplo que está acontecendo na minha
tinha muitas greves. E aí, Deus pegou e me levou num período que eu estava sem estudar para Palmeiras dos Índios. E lá eu estava com o ministro do louvor, ajudando o pastor da igreja. Pegar aqui. E foi um período da minha vida que eu estava orando muito. Lá, passei 8 meses lá. Foi também um período que eu conheci Glenn, a gente costuma morar nessa época. E assim, a coisa parece que estava se caminhando para a minha vida. Então, um dia, eu orando, cheguei para Deus e falei: Deus, isso é o que eu quero. Eu senti que era o meu chamado. Eu senti que era o que eu nasci para fazer. Eu senti que naquele momento eu tinha uma vocação, um dom, um chamado para pastor. Então, a primeira coisa que na minha mente foi: já era curso de enfermagem. Isso aqui que eu tenho. E aí, naquele processo de oração, um dia eu tive um sonho. Nesse sonho eu me via no curso de enfermagem, assistindo uma aula, eu de fora, eu sentia Jesus chegando do meu lado, falando assim: isso não é tudo que eu tenho para você, mas eu quero que você termine. Eu me acordei, sentei na cama e falei: tenho que voltar. Aí eu fiquei assim, cabreira. E aí o pastor estava comigo lá, tinha viajado para Marcelo na época, que está com a Palmeiras dos Índios, como eu falei. E aí ele chegou e disse assim: quero falar com você. O que foi? Olha, eu vim lá na viagem e Deus falou comigo e eu estou inquietado com esse negócio de você desistir do curso. E olha, como é que a gente faz para convencer você para voltar? Eu não precisa mais não, pastor. Isso é uma confirmação, Deus precisa falar comigo. Eu voltei, terminei o curso, eu peguei meu diploma, e eu passei no concurso, e eu tenho um emprego. E você fala assim: então esse foi o propósito. A meta era concluir o curso. Você tem que concluir o curso, como você falou para mim, foi uma coisa pontual. Você tem que fazer isso. Eu falei: sim, Senhor, você é obediente. O objetivo era ter uma profissão, era ganhar dinheiro. E isso foi o que Deus fez nesse período. Porque eu terminei o curso, passei no concurso, foi nessa condição que eu sustentei minha família, eu tive filhos, que eu fui adquirindo todas as coisas que Deus colocou comigo nesses quase 30 anos que eu tenho de formado como técnico de enfermagem. Mas o propósito, ele vai mais além do que isso. Porque o propósito de Deus foi utilizar aquilo que Ele colocou, no lugar que Ele colocou, para ser um cooperador no reino. Qual foi a palavra que Paulo usou lá no começo do versículo? Sendo Ele cooperador. Muitas vezes nós ficamos focados em uma meta. Muitas vezes nós temos vários objetivos, mas a pergunta que eu faço é: essa é a sua meta, esse é o objetivo, até que ponto isso faz parte de um propósito? Até que ponto aquilo que você é hoje está dentro do propósito daquilo que Deus tem na sua vida? Até que ponto a sua vida reflete de fato o propósito daquilo que Deus quer através de você? E aí, a mensagem hoje, eu quis explicar a meta, eu quis explicar o objetivo, eu quis explicar o propósito, para você entender que Deus tem propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para a sua vida. E um dos problemas que eu enxergo hoje é que muitas vezes nós estamos focando as nossas vidas, eu falo com o reino de Deus. Porque para quem está no mundo, para quem não é reino, para quem não entendeu a graça, para quem não conseguiu enxergar que nós somos retirados do império das trevas e transportados para o reino do seu amor, para quem não entendeu isso, então todo objetivo é objetivo, toda meta é propósito, e aí é uma coisa só, porque o objetivo é viver para si mesmo. Mas quando nós, naquele dia, naquele momento, nós entendemos que há algo maior do que simplesmente a minha vida aqui na terra, nós entendemos que nós somos chamados para o reino. E nesse reino nós encontramos um propósito. E uma das coisas que nós precisamos entender
Primeiro esse propósito das nossas vidas, nós não enxergamos ele completamente. Isso às vezes é dificuldade para alguns. Por exemplo, quando Deus falou comigo para terminar o curso de enfermagem lá atrás, eu nem imaginei que eu ia passar no concurso. Eu só sabia que eu tinha que terminar. Era aquela primeira meta. Depois veio outra meta. E depois veio outra meta. E cada meta vai construindo um objetivo. Só que cada meta, cada objetivo, tudo isso que eu estava enxergando dentro de um propósito. Você consegue enxergar um propósito de Deus na sua vida? E esse é o objetivo hoje. É tentar clarear a sua mente para que você enxergue que há um propósito, que há algo muito maior, que é algo de Deus muito poderoso, que tem se manifestado na terra, e que nós precisamos muitas vezes deixar a nossa pequenez, a nossa humanidade, a nossa materialidade, parar de olhar para as coisas aqui e enxergar algo mais além. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito além das coisas pequenas que nós temos vivido aqui na terra. Se a gente fosse olhar na igreja, como você aplicaria essas três palavras? Primeiro, qual é a meta? Bem, a meta é estarmos aqui. Estar juntos é a meta, amém? Igreja, eclésia, ajuntamento, reunião, grupo, onde eu estiver, 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Meu Deus, então o objetivo principal, a meta principal é estarmos aqui. Alguns outros não conseguiram cumprir essa meta. Chuva, dificuldades, não condeno nem julgo. Mas aí é uma meta. Nós vamos todo domingo. A meta está aqui, assim como a meta é as reuniões dos avisos que a pastora falou aqui, como temos a meta das cestas básicas, da evangelização, da sopa que nós entregamos algumas vezes, da reunião dos homens, e aí nós temos várias metas, e essas metas, elas têm um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é crescer juntos através da comunhão. Porque na comunhão é que o Senhor ordena a bênção, quando nós estamos juntos. Então, quanto mais nós desvencilharmos das picuinhas que às vezes aparecem, ou nós mesmos colocamos, dos empecilhos, dessas coisinhas que, quando junto com um bocado de gente acontece, pessoas diferentes, quanto mais nós desvencilharmos dessas coisas e nós nos concentrarmos na comunhão, no amar, no servir, no que o outro cresça, no desfrutar de Deus, quanto mais eu começo a me concentrar nisso, nessas coisas, mais eu estou buscando o objetivo de Deus e mais eu estou me adequando, me aproximando ao propósito. E qual é o propósito da igreja? Um só, o reino. Os ministérios foram os homens que criaram, por diversos motivos, ao longo da história. Ministério A, Ministério B, esse, aquele. A questão hoje é a gente tentar enxergar, isso é muito importante, quais são aqueles que estão no propósito. Pastor, tem ministério por aí que não está nem no propósito? Tem. Tem muitos que não tem nem meta eterna, às vezes são metas naturais, ficar rico, crescer, crescer o nome, crescer, construir prédios ou coisas que são tão terrenas e muitas delas se esquecem, ou alguns até não conseguem enxergar que aquilo que Deus estabeleceu lá atrás na igreja foi sempre dentro de um propósito, o reino. Que venha o teu reino, assim como nós somos Pai Nosso, que venha a nós o teu reino. E que é o papel de fazer a vida do reino, a manifestação do reino na terra? A igreja. A manifestação do poder e da glória de Deus. A igreja. Então esse é o propósito. Quando nós entendemos esse propósito, quando nós entendemos o propósito que Deus tem para nós, quando nós começamos a colocar o nosso coração nele, quando cada objetivo, quando cada meta, ele começa a ser direcionado dentro daquele propósito, sem fugir desse propósito, aí nós começamos a cumprir aquilo que está escrito em Romanos 8, 28. Então vai ser muito conhecido.
Muitas vezes as pessoas não conseguem entender, mas como é que isso vai acontecer na minha vida? Porque eu não vejo isso. O que é que diz lá Romanos 8:28? Sabemos que todas, não são algumas, são todas, a palavra diz todas, a palavra normalmente, quer dizer que não ficou nada de fora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é a chave. E aí você vai assim, Deus, as coisas parecem que estão cooperando para mim. Você para para entender o propósito? Deus, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Você parou para o Espírito Santo. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e eu amo, por que a coisa está desandando? E aí quando nós vamos para a Bíblia, e quando nós vamos para a história, nós vemos tantos homens ou mulheres, tantas pessoas, que em momentos que parecia que tudo ia desandar, em momentos que parecia que nada ia dar certo, eles sentaram e falaram assim: vou ficar quieto porque eu sei que tem um propósito. E aí, a chave muda. Não tem como você confiar em Deus se você não entender o propósito. Porque você não tem como enxergar tudo. É por fé. Somente por fé. Não tem como você entender tudo. Não tem como entender o que vai acontecer daqui para frente. Não tem como entender o impacto daquilo que está sendo ministrado hoje no meu coração. Porque eu estou ministrando para mim. Eu preciso entender o propósito enquanto eu estou aqui. Eu preciso entender o propósito das palavras que eu falo. Eu preciso entender o propósito quando eu faço essas coisas. Eu entendo o propósito quando eu estou lá no meu trabalho, exercendo meu ofício como técnico de enfermagem, dentro de algo que Deus falou comigo há 30 anos atrás. Porque o propósito de Deus é atemporal. Porque é do reino. O reino é espiritual. E tudo que é espiritual está ligado ao tempo. Muitas vezes nós queremos a coisa agora. Deus, é difícil agora. E nessa hora, as pessoas chegam para nós e vai avançando e falam assim: quieta a alma, quieta a minha alma, faz meu coração ouvir, porque a voz dele é quieta. Quantas situações Jesus passou, mestre? O mais está revolto, não se te dá que morramos. Como é que peguei na fé sem entender o propósito? Deus falou para eles: é o propósito. O propósito não é morrer aqui. Lá na frente, quando chegou a hora, e ele disse assim: olha, eu vou ter que morrer. Aí ele falou: não, mestre, não pode o senhor morrer. Ele falou: calma, esse é o propósito. Eu preciso morrer, eu estou tranquilo. Porque o pai já falou comigo. E na hora, lá no Getsemane, ele falou assim: pai, esse possível passa de mim esse cálice, mas eu sei que não é possível, porque eu sei que esse é o propósito. Porque se eu não morrer, a humanidade não vai ser salva. Vocês entenderam isso numa condição espiritual? E nós precisamos enxergar as nossas vidas, cada um de nós, dentro de uma condição espiritual, porque você é uma pessoa espiritual, amém? Você nasceu de novo, e quando você foi inserido nesse reino, tudo que envolve a sua vida, todas as coisas que diz respeito à sua vida, estão dentro de um propósito. E tem outra coisa que você precisa prestar atenção hoje em dia. Vou dar uma pausa para você prestar atenção. Escuta isso aqui. Deus não entra no nosso propósito. Somos nós que entramos no propósito dele. E aí, na hora que nós temos um monte de coisa que eu quero fazer. Nós temos um monte de coisa que eu estou orando. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero outro. Eu quero terminar aquele curso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero tantas coisas. Eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquela viagem. Estou falando as coisas que vêm no meu coração, tá? Não estou falando de vocês, não. Eu quero um monte de coisa. Eu quero, a mesma coisa que qualquer coisa sou eu.
você. Mas a resposta certa, se você está comigo, se você é meu, se você quer assim, a resposta certa já tem que ser dentro daquilo que eu quero. Ele fala assim: eu tenho uma proposta para você. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho uma nova condição de vida espiritual para você. Você quer andar naquilo que eu tenho para você? E aí a gente fala assim: quero. E a gente vai ser fácil. Vai ser difícil. Por quê? Porque a primeira coisa, quando nós queremos entrar no propósito de Deus, nós precisamos negar a nós. Mas você falou que Deus, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim, cooperam segundo o propósito dele. Essa é a chave da fé. É a chave de você entender que quando você está em Deus, você para e deixa Ele fazer. Você só você vai sendo carregado, você vai sendo levado. O vento sopra onde quer. Foi o que a gente falou para Nicodemus: ouve a sua voz, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai, mas a sede daquele que nasce do Espírito. É uma entrega. É uma entrega. Não existe evangelho, não existe reino, não existe andar em Deus sem entrega. É uma relação de confiança total. É a gente deixar claro todos os nossos sonhos humanos e colocar o nosso coração, as nossas intenções, a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso propósito, o nosso curso, o nosso patrimônio, e colocar tudo nele. Eu esperava pelo menos uma aleluia. Foi tão pesado assim, foi? Aleluia! Glória a Deus. É tão difícil, às vezes, a gente entender que precisamos colocar a nossa vida nele. É tão difícil desprender das coisas do mundo. É tão difícil desprender de nós mesmos. Mas esse é um exercício, essa é uma carreira que está proposta. É algo que não nos é apresentado constantemente. Confirmando isso, Efésios 3, de 8 a 13. Vou dar um tempo para você abrir, para nós lermos juntos. Pode colocar aqui Efésios 3, a partir do versículo 8. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os corações se deixam a presença constantemente. Amém? Efésios 3, 8. Paulo começa dizendo assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele falou: não sou nada. Eu era perseguidor, matador de cristão, fariseu, filho fariseu, religioso até tanto, mas era dia de Jesus apareceu para mim naquele caminho e mudou a minha chave da minha vida, mudou minha cabeça, mudou tudo, e agora eu que era alguma coisa, não sou nada. Então a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça, esse dom de pregar aos gentios o evangelho dessas insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério. Dispensação fala dispensar, dispensei. A dispensação do ministério que vem desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Foi dada essa oportunidade de ser dispenseiro dessa graça. Eu estou aqui para vocês, eu estou dispensando algo de Deus. Dispensando. Para quê? Assim pudesse. Para que pela igreja, não só nós, mas a igreja de Deus para todo mundo, a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme quer dizer várias formas de sabedoria, várias formas através do seu trabalho, através do seu ofício, através da sua personalidade, através de quem você é, através de uma multiforme sabedoria do Espírito Santo em você. Deus se torna conhecida, a multiforme sabedoria se torna conhecida agora por principados, potestades, nos lugares
celestiais, ou seja, aquilo que é o propósito de Deus em nós. Ele não é um propósito natural, humano, ele é um propósito espiritual. Aquilo que você faz em Deus aqui na terra tem uma repercussão nos principados, nas potestades, nos lugares celestiais. Pastor, o quê? É essa aí expulsando demônio por aí? Não. Quando você ama, quando você perdoa, quando você abraça, quando você semeia, qualquer atitude sua como ser espiritual, enquanto você ora também, todas as atitudes suas, elas têm uma repercussão no mundo espiritual, voltado para o propósito eterno, não para si mesmo. O problema é que muitas vezes nós queremos utilizar a multiforme sabedoria de Deus para benefício próprio. Aí a coisa está trocada. Eu sou alguma coisa. Eu sou raridade. Raridade é coisa nenhuma. Que ele cresça e eu diminua. Agora, os principados, potestades, lugares celestiais, segundo o que? O seu eterno propósito, que já estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos, através de Jesus, o que? Ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois é nisso que está a vossa glória. Glória na tribulação? Como é que funciona isso, pastor Jair? Glória na tribulação. Na dificuldade eu posso ver algo glorioso? Numa dor eu posso ver algo glorioso? Em uma situação difícil eu posso ver algo glorioso? Como é que se dá? A única forma de explicar para vocês é através de um exemplo. Eu conheci um pastor, Pernambuco, homem de fé. E aí um dia ele começou a passar mal, o pastor que os guias dele tinham parado. Nós estávamos no congresso, eu estava meditando nesse congresso, nós oramos por ele, para que o propósito de Deus fosse estabelecido na vida dele. E aí a primeira coisa da nossa mente é: rinde, curado em nome de Jesus. E essa foi a oração que eu fiz, com fé, com alguns gritos até, com toda a força da minha alma. E nós fomos para casa e depois de um ano nós voltamos lá. E eu perguntei para Deus mais uma vez de novo, nesse mesmo local, nesse mesmo encontro. Eu perguntei: e pastor, como é que está a situação? Ele falou: pastor, estou fazendo hemodiálise. Aí lá no meu coração fez E rapaz, e aí, como é que está? Pastor, é o seguinte, eu estava indo lá, e aí você senta lá, estica o braço, bota a máquina trabalhando 4 horas, 6 horas, sentado, fazendo nada. Aí eu cochilei, e aí eu olhei, e aí são, parece que 10, parece que eram 10 cadeiras, e aí foram 10 pessoas, mais um companheiro de lado. No outro dia eu falei assim: sabe, irmão, o braço que está esse aqui, o outro está para mexer, vou levar o violão. Aí levou o violão. Aí começou a cantar uma voz, e aí cortou um do acompanhante. E aí o outro da outra máquina começou a chorar. E aí ele disse: quem é você? Eu falei: não, eu sou pastor. Ora por mim. E ora por mim. E ora por mim. E aí ele fazia aquele tratamento, não sei como é que está agora, já faz uns 7 anos, né? 7 anos. Mas entre uma diálise e outra, o propósito estava sendo manifesto. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa nas nossas dores, nas nossas dificuldades, a gente quer se livrar daquilo que nos é difícil, a gente quer nos levar daquilo que nos é penoso. Mas eu digo a você agora: para pensar na sua vida hoje. O que é a sua vida hoje? As coisas que você faz, os seus objetivos, as suas metas, o lugar que Deus colocou você agora. Pare para pensar, na sua cabeça, imagine: Deus, qual é a manifestação do teu propósito através disso que eu estou passando hoje? Porque quando as coisas da nossa vida acontecem,
fio do homem que na testa. Você acha que ele sentiu alguma daquelas pedaços na cabeça? Não sentiu nenhum, porque ele já estava no outro canto. O corpo dele estava aqui, mas o espírito já estava bem caminho andado. Jesus se levantou e falou: vem, você que merece ser dos mortais. Só que a morte dele foi a semente para a salvação de Paulo. Você lembra de Atos isso? E olha que foi Paulo que está ensinando aqui muitas coisas do Evangelho. Então muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Estevão não conseguia enxergar naquela hora, eu não sabia nem quem era Paulo. Só que havia um propósito. E quando eu falo em propósito, você fala assim: irmão, pastor, você é grande para mim, eu não consigo enxergar. Não, você não precisa enxergar, você só precisa crer e se colocar na posição. Amém? Porque o reino é dele. Jesus está nele. A vida eterna é com ele. Tudo é para ele. E nós só seremos completos quando nós estivermos nele. Se você olhar as pessoas do mundo, às vezes pessoas buscam riquezas, e quando elas acham as riquezas, elas falam: e agora? O objetivo o propósito da minha vida é me formar. O propósito da minha vida é juntar R$1 milhão. O propósito da minha vida é fazer aquela viagem. Eu gosto muito de viajar, e de repente você vai lá, chega e fala assim: isso aqui não é o que eu achava que era. Gastei tanto. Porque viagem tem várias coisas em consideração além do lugar, né? E uma das principais dela é a companhia, que você viaja é fundamental. Então vamos sempre juntos, né? Sempre viajando, sempre ter oportunidade. Mas cada uma dessas coisas que nós fazemos, nós procuramos entender qual é o propósito. Às vezes viajamos em carro, o carro quer no meio do caminho, a gente pode olhar assim: Deus, a primeira pergunta que eu falo é: Deus, o que é que eu faço? Qual é o propósito disso? E se ele fala vai, eu vou. Se ele fala fica, eu fico. Se ele fala legal, para, ele depende. Porque não tem a ver com coisas, não tem a ver só com a meta, não tem a ver só com o objetivo. Eu preciso saber dele, é algo além. O que eu faço agora? Qual é a meta que o Senhor tem para mim, o objetivo? Porque aquilo que o Senhor disser, eu sei que vai estar dentro do propósito. E nós precisamos estar nele, porque todo o propósito de Deus, todo o propósito, sempre vai nos levar para Jesus. Por quê? Porque tudo por ele. Nada sobre nós. E nós só seremos completos nele. Porque muitas vezes eles estão sendo vazios. Porque eles têm algo maravilhoso, que é o reino, que é a eternidade, que é a glória de Deus, e ficam atrás de ouro de todos, sabe? Buscando coisas pequenas como juntar R$1 milhão, como ter um carro novo, sabe, essas coisas materiais. Procuramos muitas vezes encher o nosso coração com isso, nos apegando com as coisas terrenas. E Paulo, no versículo 4, não lembro agora, mas ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se ativer as coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque nós temos a eternidade, nós temos algo muito maior. Nós temos o reino de Deus em nós temos algo que é espiritual, nós temos coisas que nos preenchem por completo, que nos completa, que é a presença do Espírito Santo em nós, que é a vida de Deus em nós, que nos inunda, que flui, que nos faz sermos completos. Muitas vezes nós estamos querendo preencher nosso coração, tirar aquilo que é completo para o que é incompleto, tirar a plenitude da graça por coisas materiais, tirar a plenitude do Espírito Santo em nós. Como Davi falou: um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar da terra. Ser rei, vencer batalhas, isso aí já me preenche mais, porque ele sabia que era a presença dele que preenchia. O coração de Davi estava em Deus. De Salomão não, tão inteligente, tão sábio, errou pra caramba, um bocado de mulher, um bocado de coisa, e no final de tudo, se você ler Eclesiastes, ele fala assim: olha, em suma de tudo que eu experimentei na vida, todas as coisas eu experimentei
comentei, o que fica é uma coisa só. Teme a Deus, serve a Deus, faz o bem. Você imaginar que desejos eu realizei na minha vida, e todos eles se mostraram vazios. Só que aquilo que preenche o nosso coração, aquilo que nos transporta para um lugar espiritual, aquilo que nos traz a condição de filhos de Deus, já está em nós, através do Espírito Santo. Precisamos atentar para isso. Amém? Precisamos perceber, queridos. Precisamos estar o tempo todo trazendo a nossa alma cativa à presença daquele que nos deu, que nos dá todas as coisas. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a grandiosidade do propósito de Deus em nossas vidas, você olha para o seu problema hoje e fala assim: eu gastei tanta preocupação com isso. Isso me deu dor de cabeça. Essa coisa tão pequena, essa dívida tão pequena, esse empecilho, essa dificuldade. E quando você coloca o seu coração em Deus e fala assim: Deus, o que você quer que eu faça? Qual é o propósito? E aí, antes de você assim, fique nesse local, fique nesse emprego, eu tenho um propósito para você aqui. Ou saia desse local porque o propósito aqui já se cumpriu. Ou vá para outro lugar, ou venha. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, nós andamos igual Jesus. Aqui o Espírito Santo vai para cá. Aí vai. É aquele que comprou uma mulher. Aí fala com ela. Aí sai. Vai para aquele lado, não, para cá. Depois você quer para cá. Ele andava para lá, ele andava para cá, ele andava para cá. Então nós achávamos que ele estava perdido. Mas ele estava sendo guiado. Por quem? Pelo Espírito Santo, que está onde agora? Aleluia. Onde está o Espírito Santo agora, querido? Uma pessoa estiver aí, diga para mim, bem alto, onde está o Espírito Santo agora? É? Onde? Um pouco mais íntimo. Onde? Dentro de mim. Em nós. O mesmo Espírito que guiava Jesus, ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. Para quê? Para fazer cumprir em nós o propósito dele. Aleluia. Amém? Para encerrar, Hebreus 12, a partir do versículo 1. Fazer com a Elisa agora. Esse barulho que eu escuto da chuva? Já veio nos vídeos. Ô, glória. Foi o que eu falei? Qual foi a palavra que eu falei? Onde foi? Tudo bem, vou prestar atenção. Não esqueci não, mas eu queria testar vocês. Hebreus 12, a partir do versículo? Amém. Presta atenção, glória a Deus. Mais uma vez, o escritor aos Hebreus, que eu considero mais que Paulo, ele diz assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Foi o que eu comecei a palavra de Paulo lá, ele corre atrás de uma meta, de um prêmio. Ele fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, ou seja, morreu, não fazendo caso da ignomínia, daquilo que ele sofreu, porque ele entendia qual era o propósito, e ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele passou por tudo aquilo, ele saiu do céu, veio se tornou homem, caminhou como homem, sofreu como homem, morreu como homem, suportou, porque ele sabia que havia um propósito, e depois ele então está sentado à destra de Deus. Para quê?
para que o caminho fosse aberto, para que nós possamos correr essa mesma carreira, esse mesmo caminho, essa mesma direção que Ele abriu para nós. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando a vossa alma. Jesus, aquele que é o caminho, aquele que é o primeiro, o alvo, aquele que está no final, aquele que é a porta, aquele que é a ponte, aquele que é o cordeiro, aquele que é o acesso, aquele que é todas as coisas, porque por Ele e por meio dele foram feitas todas as coisas. E o Espírito Santo dentro de nós nos empurra constantemente para Ele. Porque quando nós somos empurrados, vou botar assim, vai empurrar porque muitas vezes não quer ir, fica igual um muro para cá, o Espírito Santo quer nos empurrar para Ele. Mas uma vez que nós caímos nele, nós então temos que caminhar esse caminho. E Paulo fala, não caminhe, corra a carreira que está proposta. Corra com perseverança, busque a presença dele, procure escutar o Espírito Santo, procure ver qual a direção do propósito que Deus tem para você. Porque Deus tem para você, mas pastor, eu não tenho chamado, eu não tenho. Isso tem a ver com chamado, não tem a ver com dom ministerial, não tem a ver com saber cantar, ou não saber cantar. Às vezes nós atendemos os nossos objetivos na igreja, ao foco de púlpito, de cantar, se aqui fosse o final de outras coisas, mas não. Aqui não é o objetivo principal. O microfone não é o objetivo principal. Eu gosto do pastor Jair. O objetivo principal é você viver o reino, o seu dia a dia. Você é um missionário, você é uma pessoa que é capacitada pelo Espírito Santo para cumprir o propósito onde você está hoje. Aleluia. E depois é outro objetivo. Depois é outra meta, depois outra. E assim nós vamos vivendo, cumprindo dia após dia o propósito para o qual cada um de nós foi chamado. Existe um propósito na sua vida. Existe um propósito para você. Aleluia. Existe um propósito de Deus para você. Muitas vezes nós ficamos, sem entender, porque nós não paramos para escutar o Espírito Santo dentro de nós e quer nos mexer na presença dele e nos nortear ainda. Nós ficamos às vezes titubeando o que eu vou fazer. Alguns podem ser chamados para uma coisa mais longe. Eu tenho um amigo que está na Índia. Ele estava aqui, o pai dele é pastor em Ferro Velho, ele estava em Poço das Trincheiras, lá ajudando o cunhado dele. A inscrição falou para ele ir para a Índia. Ele foi para a Índia. Fazer o quê? Qual foi o objetivo? Ele foi para lá vender café, para cafeteria. Então, assim, esse é o objetivo. Vou para lá, a meta chega na Índia, o objetivo é abrir a cafeteria. Qual foi o propósito? Cada pessoa que senta lá vai sair para abençoar na Índia. Ah, pastor, então vai ir para a Índia. Não, você não quer ir para a Índia. Você quer ir para onde o Espírito Santo te levar. Atualmente o Espírito Santo tem levado para o sertão. Agora em julho vamos para lá. Serra do Alecrim. Esse é o objetivo agora. Eu vou andando de metas, objetivo. Mas aquilo que eu saio do meu coração é o propósito. Você está me vendo ministrando aqui hoje palavras. Se você passar comigo ali, se você tocar comigo outro dia, se você passar comigo na rua, você vai saber que cada lugar onde eu estiver, que arde no meu coração, está sempre atento para que a minha vida seja para cumprir o propósito. Seja como pastor, seja como técnico de enfermagem, seja dirigindo um carro, seja dando uma carona, seja semeando na vida de alguém, seja abraçando alguém, seja sentado na praia tomando banho de coco, não importa o lugar, porque não tem a ver